Oi, amigos! Então, quando a gente fala sobre evolução pessoal em todos os sentidos da nossa vida, tem um ponto, dois na verdade, que a gente mal fala sobre, que é basicamente o silêncio e a hora de parar. A gente sempre tá correndo atrás dos nossos sonhos e objetivos e meio que a gente acaba esquecendo de simplesmente a hora de parar, a hora de descansar, a hora de simplesmente desligar. O nosso cérebro é como se fosse uma máquina. Basicamente, vamos supor que ele fosse como o Google Fotos. Tem uma hora que ele simplesmente enche de fotos e você acaba tendo que simplesmente esvaziar algumas coisas, simplesmente colocando outras fora, outras guardando na nuvem, ou, enfim, comprando mais espaço, mas no nosso cérebro não tem como fazer isso. Mas nesse caso, a única forma da gente resetar o nosso cérebro é basicamente descansando. E entra a parte do silêncio também, como eu falei no início, mas eu vou falar um pouquinho mais depois sobre. Mas nesse quesito de simplesmente parar, é exatamente sobre isso quando eu falo sobre simplesmente parar e descansar. Simplesmente saber a hora de parar. Porque a gente, como eu falei, a gente simplesmente não para até que a gente consiga resultados viáveis que estão dentro do nosso próprio pensamento. Então, por exemplo, quando eu tô com o objetivo de, por exemplo, comprar um carro, obviamente eu vou juntar muito dinheiro, vou trabalhar muito, vou fazer tudo que for dentro do possível para eu poder alcançar esse objetivo. Mas ninguém ensina, desde que a gente é pequeno até quando a gente, inclusive, envelhece, sobre simplesmente a hora de parar, simplesmente agradecer e simplesmente respirar. É simplesmente algo simples. Acho que eu falei muito a palavra simples, mas é algo tão fácil que simplesmente a gente não entende, ou não compreende, ou não consegue fazer. Tem muitas pessoas, e eu sou uma dessas, que simplesmente não consegue parar. Que tem que continuar até ver realmente uma evolução, ou pelo menos ver resultado positivo que eu acho satisfatório, sabe? Então, quando eu falo sobre simplesmente parar, é sobre olhar para si mesmo e simplesmente reconhecer que você está cansado. Porque isso não é errado, você simplesmente parar, descansar, tirar um tempo para você, fazer uma skincare, uma comida que você goste ou algo do tipo, é simplesmente só descansar. Porque o nosso cérebro, como eu falei, ele vai acumulando informações, vai acumulando experiências que a gente não utiliza mais ou coisas que a gente simplesmente vai guardando na memória. E é nesses momentos que a gente tem que simplesmente parar e resetar ele. Colocar o que não é importante fora e guardar o que é importante, o que é sentimental, o que é emocional para nós, pra gente mesmo, sabe, no nosso cérebro. Eu vejo muita gente falando sobre evolução pessoal, mas não falando sobre esse ponto. Sobre essa evolução e sobre esse saber, né, a hora de parar, também entra a parte do silêncio, que é basicamente algo que muitos deixam de lado ou simplesmente não tem o costume de praticar ou de simplesmente vivenciar isso na pele, que é simplesmente você, de uma forma mais literal, não ouvir nada. Simplesmente nem os seus próprios pensamentos e simplesmente focar em você agora. Isso funciona muito para mindfulness, né? Que é para combater a ansiedade. Simplesmente só existisse no agora. Sem precisar pensar no depois, sem precisar pensar no passado, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você deixou de sentir, o que você sentiu. E a mesma coisa é pro futuro. O que você vai fazer, o que você vai correr atrás e coisas do tipo. Então, quando a gente fala sobre silêncio, nesse sentido de simplesmente parar para descansar, é exatamente isso, de você simplesmente parar. Não pensar no amanhã, não pensar no ontem, simplesmente só existir e pensar no agora. Isso também fala muito sobre evolução para quem quer buscar combater a ansiedade também, né, como eu falei, e essa questão de simplesmente estar presente, né, nos lugares, junto com pessoas, junto com, enfim, eu só consigo pensar em pessoas, mas tipo presente no momento ali que você está vivendo, né, sem precisar estar com o seu pensamento lá no futuro enquanto você está aqui resolvendo problemas que ainda nem existem. A vida anda, né? Em um sentido mais amplo, assim, sabe? Tipo, a vida simplesmente ela continua. Infelizmente, a vida ela não vai parar simplesmente porque a gente tá triste. Mas a gente pode tirar força de vontade disso, né? De querer poder mudar, de querer poder evoluir. É mais isso sobre o conteúdo, sobre a hora de parar
e a hora do silêncio, né? Que também são duas coisas conjuntas, né? Parando pra pensar, mas são coisas que eu pensei que podiam ser diferentes e na minha cabeça são um pouquinho diferentes. Mas, como eu falei, é importante a gente saber a hora de parar pra simplesmente não se sobrecarregar, de não a gente não ficar cansado, cada vez mais cansado do que a gente já tá, ou mais estressados, tristes, ou qualquer outro sentimento que seja negativo, e focar agora, na evolução do agora, no momento presente e na gente mesmo. Como eu falei, tipo, parar, eu falo não simplesmente de simplesmente deixar seu projeto de lado ou de deixar seus objetivos e sonhos pra depois. Não, é tipo só parar, descansar, fazer uma skincare, comer algo que você goste, desenhar ou olhar um vídeo no YouTube que você também gosta de algum influenciador, também ajuda, né? E simplesmente só existir. Então é isso. Tchau.